Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos nossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre e Guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, o seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta às edificações dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde se nunca se oculta, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão da claridade da vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da súbita, subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria da construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta e, se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho, por toda a parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos, fazer que eu não dê entrada no espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecer-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirar-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-nos perceber e confessar os amigos. A ti, sobretudo, bondoso anjo amado, que mais particularmente falais de mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim nos interessais, fazer que me torne digno da vossa proteção.
Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam cumpridas segundo a vontade de Deus. Que a paz irradia no coração de Jesus, e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de nós, nesta paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda, protetora dessa casa e aqui do espiritual que nos assiste, e dos nossos anjos guardiões, solicitamos que a água disposta seja fluidificada em nosso benefício. E assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Eu estava repensando um pouco sobre essas coisas que a gente está estudando, sabe? Porque a gente vê as coisas acontecendo em volta com pessoas que a gente convive. E é interessante porque por mais que a gente estude e mostre, a gente vê que tem dificuldade de se enxergar. Eu até me lembrei um pouco do que Jesus falava para a gente. Ele dizia, vede como ouvis. E faltava isso na vida. Às vezes a gente olha e não vê. Não tem olhos para enxergar a coisa. Porque é difícil você perceber que você está cheio de desconfiança com tudo e com todos? É difícil você perceber que você está inseguro com as coisas que estão acontecendo em sua volta? Isso te gera ansiedade, te gera inquietação? É difícil você perceber que você tem doenças no corpo que vai e vem, e às vezes as doenças acontecem quando justamente são aqueles momentos que você deveria estar pronto para desempenhar uma função edificante? É difícil você perceber quando você está tendo insucessos na vida? Qualquer pessoa de bom senso que for analisar essas quatro coisas pode fazer uma avaliação de si mesmo. Tanto pode que ele chega no meu consultório lá dizendo, doutor, eu estou inquieto, eu estou ansioso, entendeu? Eu não confio mais no que eu estou fazendo, eu não estou mais seguro para desempenhar meu trabalho. Eu estou sentindo mal-estar no meu corpo, eu sinto angústia, eu sinto dor na barriga, eu sinto dor no estômago, está dor no corpo, dor muscular. Eu vejo que eu não estou tendo sucesso na minha vida. Eles chegam para lá desse jeito. Mas a gente que tem tudo na casa espírita para entender isso de uma maneira mais profunda e em busca da ajuda, a gente não consegue enxergar. Não consegue ver. Sabe por quê? Porque o orgulho cega. O orgulho cega. E ficando cego, as pessoas ficam sofrendo, fazendo as coisas por fora, sem querer trabalhar dentro. Acham que construindo coisas fora vão estar cumprindo suas funções e não estão. Eles passam por situações muito complicadas, entende? Então, quando ele fala aqui, para que a gente ouvir, saber as questões, é você ouvir coisas boas para você, que vai trazer qualidade para a sua vida. Não é ouvir para achar bonito, nem para dizer que está certo, nem para dizer que funciona para fulano. Não.
Kardec faz uma classificação dos espíritas em 4 tipos. Espíritas experimentadores são aqueles que acham que falam alguma coisa, gostam de ver as coisas, entende? Vai experimentar a coisa. Para esses a doutrina não tem qualidade moral nenhuma, são só fenômenos e mais nada. Espíritos imperfeitos, que são aqueles que enxergam os fenômenos, enxergam a qualidade moral, mas para fazer para os outros. Desempenham para as pessoas. Eles não conseguem aplicar a qualidade moral à sua vida. Ele não consegue costurar o ensinamento que ele acha que vê que é importante nos problemas íntimos dele. E esses caem de roldão nos quadros obsessivos. Os espíritas cristãos, que é a terceira classe, são aqueles que vê os fenômenos, entendem a qualidade moral e se engrandece por trazer essas qualidades morais para a sua vida. Então ele vai vencer suas desconfianças, ele vai vencer suas inseguranças, suas ansiedades, ele vai vencer essas doenças que muitas vezes incomodam, que na verdade não passa de uma exacerbação do nosso quadro afetivo, ou transtornos emocionais que a gente tem. Ele vai à luta e sabe que vai fazer essa transformação nele e que vai ter sucesso no que ele está realizando. Então que a gente entenda isso aqui que ele está falando, para que eu vá atrás de ouvir questões sadias para mim, para que eu melhore, porque eu não estou me sentindo bem. Ele vai atrás de participar de convívios amenos, para não ir atrás de coisas conflitantes, muitas vezes, que geram muita violência. Ele vai atrás de paz e de harmonia, para ele, para que ele se modifique, para que ele melhore. Ele vai atrás, de ler coisas edificantes. Para quê? Para ele. Vai costurar essas coisas edificantes na vida dele. E é bom a gente ler não só Kardec, mas as obras de André Luiz e Manuel Filomeno, porque eles trazem exemplos de como você trazer a coisa para a sua vida. Ele vai atrás de auxiliar o próximo, porque ele gostaria que fosse feito com ele aquilo que ele está fazendo para o outro. Por isso que ele vai ajudar o próximo. Para que ele não sofra tanto quanto ele mesmo está sofrendo. Não é esse o exemplo que está no livro Libertação, que a protetora fala, diante das pessoas que estão reconhecendo as circunstâncias da vida que faliram? Ele vai atrás de fazer oração para se renovar, ele mudar através da oração, que é o que a gente está estudando. Então a gente está fazendo isso aqui, não é para que você conheça, ache bonito, é lógico, é coerente, é bom, fulano precisa. Não, você precisa. Pense em você, porque esse momento está sendo dado para você ter instruções lógicas dessa doutrina, que é um princípio filosófico e também científico, para que você costure isso dentro de você, para a sua vida íntima. Então a gente viu que existem as orações que são maquinais, as orações egóicas e as orações essenciais. E vocês sabem que a oração maquinal, o papagaio também faz. Então o papagaio fazendo oração maquinal, ele vai ser beneficiado por aquilo. Faz sentido? O papagaio tem emoção? Ou ele apenas repete coisas? Então não faça você orações maquinais, repetindo coisas. Porque isso fica só para conta de você, que está repetindo ali. Às vezes nem você entende, porque você está pensando outra coisa. Quando a gente fala aqui, não é a gente que fala, quando a gente estuda no Livro dos Espíritos, que a oração
ela precisa de 3 coisas que são fundamentais, e a gente torna a repetir isso, porque se a gente soubesse realmente orar, é como Jesus falou, né? Transportaria montanhas. Por quê? Porque um dos pilares da oração é a fé. O segundo é o fervor e o terceiro é a sinceridade. Entenda que fé é algo presente, é algo do eu experiencial. Fé é aquilo que eu estou fazendo agora. Fé, daqui 3 segundos já não é mais fé, é esperança, porque ainda está para acontecer. Então não confunda, a fé é isso. Se você tinha conceitos diferentes, entenda, aprenda isso, para que você melhore sua qualidade daquilo que você está querendo fazer, que é a oração. Então quando a gente define fé, esse sentimento de convicção íntima do bom proceder que eu devo fazer. Fé é dever. Fé não é o que eu gosto. Fé não é o que eu penso, que eu imagino, que eu tenho intenção. Não. Fé não é isso não. Fé é um dever que eu preciso realizar. Então aquilo que eu estou fazendo aqui agora é a fé que eu tenho em mim, que eu sei que eu tenho esse bom proceder e sei que eu devo fazer. É isso que eu estou fazendo aqui agora. E vocês estão fazendo também com a fé de vocês, com aquilo que você deve estar aqui para aprender e costurar esses ensinamentos para a sua vida. Então, a fé é algo que eu já estou realizando. Então, para você pedir algo a Deus, primeiro, você já está realizando a sua parte. Está realizando a fé humana. Se você não estiver realizando a sua fé, acabou a oração, não existe mais. Então você, quando está passando as dificuldades, que diz que vai fazer oração para Deus, eu pergunto, o que é que você está fazendo diante das dificuldades? Você está fazendo a sua parte, que você deve fazer, ou você ainda está no seu gosto? Eu gostaria que não fosse assim, não é isso que eu desejo, entende? Mas do ponto de vista humano, não é isso que eu quero, não. O que é que eu fiz para merecer isso na minha vida, essa dificuldade? É assim que a gente faz diante da dificuldade? O que é que eu fiz para ter isso? De onde João sem braço? Como se Deus tivesse feito alguma coisa com você, que você não devia passar por aquilo. Então o que é que eu fiz para passar? O que é que eu fiz para ter esse marido? Ou ter esse filho? Ou ter esse problema de saúde? O que é que eu fiz para estar um calor desse? Para com isso, gente. Cada um tem o que merece. A cada um será dado segundo sua obra. Eu estou tendo aqui por tudo que eu obrei de ontem até hoje. É obra minha que eu estou recebendo. Mas eu não fiz. Não fez? Não fez? Será que não fez? Vê o que é que acontece com as experiências de vidas passadas, que são todos aqueles que chegam de uma maneira irredutível, dizendo que não se conformam com os traumas das vidas presentes e querem solucionar isso. Não me conformo com isso. Faz terapia para ver o que é que acontece. Vai bater no ponto X, onde você gerou o transtorno que você está sofrendo hoje. Terapias de vidas passadas não tem nada a ver com doutrina espírita. É o que se chama hoje em dia da terceira força da psicologia, que é a psicologia transpessoal, que ganha cada vez mais espaço e consistência na sua execução. Então, olha, lê, se instrua, veja como a coisa acontece. Você faz parte do contexto da humanidade. E se a humanidade mostra que isso existe, e existe para todo mundo, você está ali no meio. Se acontece assim com os outros, é porque vai acontecer com você. É melhor você ter bom senso e confiar em Deus.
Porque quando eu saio da fé humana, eu preciso da fé divina, que é esse sentimento de convicção íntima do bom proceder do Pai, perfeito para com os filhos imperfeitos. Na fé divina, eu aceito Deus e tudo aquilo que Ele me dá, porque eu sei que Ele é perfeito e eu sou imperfeito. Quando você questiona a vida, você está acabando com a sua fé divina. Você está dizendo que você não merece aquela vida que você está tendo, que Deus errou contigo. Por isso que é importante a gente ver definições e ver onde se enquadra o que eu preciso trabalhar para melhorar a minha oração. Porque se eu não me enquadrar pelo caminho correto, eu não vou chegar na meta objetiva que eu desejo. Eu vou estar atirando e a coisa está se perdendo por aí em algum canto. Então a gente precisa entender: fé humana é o que eu estou fazendo. Eu estou realizando algo, eu estou realizando deveres do que eu sei que está ao meu alcance, fazendo o bom proceder que a vida está pedindo para que eu realize. Quando eu tiver em dificuldades, eu vou estar em dificuldades, é algo que eu estou devendo fazer, não é aquilo que é conquista minha ainda, eu estou aprendendo quando eu devo fazer alguma coisa. Então eu vou pedir a Deus um suporte disso, para que eu continue atuante com a minha fé humana, porque eu sei que Ele vai me dar energia e conhecimento para cada passo que eu preciso dar na solução daquilo que eu estou devendo realizar. Essa é a fé. E o terceiro pilar é o fervor. Eu devo falar com Deus com emoção. Porque, entenda, você está falando com seu Pai, que é perfeito. Olha, se Jesus Cristo estivesse aqui agora, você ia ter emoção ou não ia ter? Imagina, você e Jesus, tete a tete. Imagina, se tem um anjo da guarda, que aparecesse para você, você e ele, imagina se você não ia ter emoção. Ele te envolvendo com aquele amor que sabe que você é uma pessoa necessitada e que Ele está ali para te suprir, Ele vai te abraçar e vai transformar toda a energia possível para você. Imagina se você ia ter emoção. Se a gente tem emoção com aqueles superiores que não são perfeitos, estão apenas um degrauzinho acima da gente, você imagina para você falar com seu Pai, que é perfeito. Então veja, porque foi assim que Jesus pediu para a gente. Quando você for fazer sua oração, se tranca em teu quarto, e lá, sozinho, com o Pai, em segredo, faz a tua oração. Está lá em São Mateus isso. Então é assim que a gente tem que falar. Então eu vou falar com Deus, que é perfeito. Agora imagina, você acha que eu vou falar por algo que é perfeito, mentindo, ocultando a verdade, para não dizer mentira, escondendo a sua parte que você deveria fazer e que não está fazendo? Você vai falar com esse ser que é perfeito para que ele tire as dificuldades da vida, que foi você quem colocou, porque você está recebendo agora de acordo com o que você fez? Então você fez coisa errada, está recebendo o que não é bom, aí você vai dizer, Deus tira de mim. Não, foi você que fez. Ele mostrou o caminho do bem, está aí os 10 mandamentos, está aí o Cristo, está aí as vozes do céu com a doutrina, foi tudo que vem de lá para cá que Deus mandou. O que é que eu estou fazendo com o que Deus mandou? Eu estou seguindo os 10 mandamentos? Só precisa isso. Porque se eu não estiver seguindo isso, eu estou criando encrenca para a minha vida. Aí você vai falar com o Pai que é perfeito, que deu isso tudo para você fazer, que você não fez,
E não fez por quê? Eu não vou cuidar de religião agora. Religião é para outro momento. Religião, deixa para lá. Mas na frente da minha vida eu vou cuidar disso. Ou então, da maneira mais arrogante, diz: eu não preciso disso. São as pessoas fracas que precisam. Tem muitos filósofos que falam isso. Que religiosidade é para pessoas fracas. Posso falar? Pode. Teve um momento na minha vida que era uma coisa que aconteceu que era impossível, tá? Aí eu conversei com Deus, assim, no desespero, só ele, né? Eu falei assim: olha, eu já fiz tudo, eu não sei mais o que fazer, mas não reclamando do que eu estava passando, que eu não devia, né? As pessoas mais ou menos já sabem dessa coisa, para morar lá na Palestina. Eu já fiz tudo, agora eu não sei mais. No desespero, eu não sei o que eu vou fazer com meus filhos. Eu dormi, assim, cansada, e para mim foi um anjo, assim, um espírito, né? Que fez eu dormir. Eu sonhei com ele, olha, doutor Mano, com ele, mas ele era desse tamanhozinho, doutor Mano, igual fosse o Papai Noel, o pardinho, na palma da minha mão, nós no mar, olha, que nós é que está na palma dele, quer dizer, que nós está na palma da mão dele, nem é desse tamanho, nem tá, mas é nem grão de areia, eu falo, porque grão de areia já tem um monte de coisa. Aí ele fala assim para mim assim: eu gosto muito de você, minha filha. Eu falo assim: eu também tenho o Senhor, pai. E acordei. No outro dia, eu dormi. Essas coisas acontecem e a gente tem os exemplos no livro de André Luiz, em que, diante dos conflitos da vida, nos momentos mais cruciais, sempre a espiritualidade vai nos ajudar. Vou dar um exemplo. Tem o caso do Davi, no livro Trilhas da Obsessão, em que ele começou bem a carreira dentro da doutrina de espíritos, através de uma mediunidade de tudo, e depois ele se corrompeu. Deus nos ama tanto. Quando ele estava mais comprometido, entende? E a espiritualidade sempre ajudando, Eurípides Bassanufo trabalhando, entende? E ele ainda equivocado, em uma medida extrema, o Eurípides Bassanufo levou ele para o mundo espiritual, em desdobramento. Fez ele relembrar a vida passada. Ele relembrou os conflitos que teve. Trouxe o obsessor dele dessa vida passada, mostrando que estava influenciando ele. O obsessor falou para ele, falou para Eurípides, e o Miranda disse: agora a coisa resolve. Eu falei: não. O que a gente fez aqui foi por misericórdia, em último grau que a gente pode ajudar. O que ele vai fazer quando acordar, você vai ver. E ele acordou, lembrando do que tinha acontecido, e achou que estava sendo iludido por obsessores através daquele sonho, e que o que ele estava fazendo aqui na Terra, comercializando sua mediunidade, era o que era correto, e continuou fazendo errado. Eu estou falando desse exemplo, é um resumo do livro todo, é isso, que é quando está no final da história dele. Deus e a espiritualidade, em nome da misericórdia, em nome da misericórdia, não é por merecimento nosso, não só, ele é em nome da misericórdia, ele vem nos ajudar até nos últimos instantes das nossas inconsequências. Então, se é desse jeito, você imagine quando você faz uma oração sincera, mostrando que você já fez tudo que estava ao seu alcance e que está precisando de ajuda. A resposta vem. E ela vem através desse simbolismo todo, que depende da cabeça de cada um. Com esse simbolismo que a Ana teve. Para ele é desse jeito. Do mesmo modo que tem o livro de André Luiz, em que ele fala de alguém que estava fazendo algo contra ele, que era uma pessoa para ela ficar mais vigilante, fazendo oração, e ela, quando acorda, sonha que tem uma cobra querendo pegar ela. Entende? Então, são coisas, são simbolismo, entende? Mas que no fundo a alma em si sabe. O que é importante no frigir dos ovos disso tudo é que eu entenda que eu vou falar com Deus
com esse fervor, com essa emoção, e que eu não tem como eu querer eu ocultar nada dele. Então, se eu estiver fazendo tudo que está ao meu alcance, realmente você vai estar com emoção, falando, eu estou dando sangue, eu estou fazendo. Por exemplo, quando André Luiz Parense apareceu, ele uma ação fervorosa, ele lá dentro, reconheceu que era, aí conheço, pegou mais ou menos. Imediatamente já está. Isso que o seu Luiz falou agora é bonitíssimo, bonito demais, sabe? André Luiz, ele ficou 8 anos no umbral. Por que que ele ficou lá? Que é uma área de sofrimento. Para desgastar das ilusões que ele plantou aqui na terra. Só isso. Ele padeceu esses 8 anos sofrendo, passando fome, frio, sede, revoltado, escutando choro, ranger de dente, os trevosos que ficavam mirando ele lá, até um ponto que ele mesmo falou assim, chegou ao extremo de sofrimento. Nesse momento extremo, ele fez uma oração para Deus, como o seu Luiz falou, chorando com emotividade. Se existe um Deus que está vendo o que eu estou passando, e tudo aquilo que eu passei, para que tivesse misericórdia dele, porque ele já estava extenuado de sofrimento. Então, ele sentiu tanta emoção que ele chorava abundantemente quando falava isso. E é bonito você sentir isso, sabe? Porque a emoção gera choro. E é um choro muito importante que lava a nossa alma, sabe? Então, essa emoção que eu estou falando, que a gente deve ter diante das nossas orações. Essa fé, esse fervor e essa sinceridade, gente. Porque você está falando com quem é perfeito, com quem sabe, foi quem te criou, ele te criou do zero. Ele está o tempo todo te mostrando o caminho para chegar até o coração dele, ele sabe de tudo. Então seja realmente sincero. E se você ainda falta fazer alguma coisa de sua parte para resolver o problema, vá lá e faça. Vá lá e faça. Porque isso depende ainda de você, não depende de Deus. A gente recorre a Deus quando a gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance. E eu volto àquela frase do Cortella: fazer o melhor que tem, nas condições que tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Porque a pessoa que tem fé é desse jeito. Ela faz o melhor que tem nas condições que tem. E ela não vai desistir de fazer. Então, é importante eu entender e compreender esses 3 princípios da fé. Para que eu não fique realizando em minha vida essas que a gente chama de orações egóicas. E que eu vou pedir para que Deus, ou os Espíritos, resolvam os nossos problemas. Isso é uma coisa crucial. É por isso que eu sou tão contra a vulgaridade que tem dentro da casa espírita, de se fazer cadernos e cadernos de prece. Porque não são cadernos e cadernos de prece. Porque ali não tem a fé. Ali não vai ter fervor e também não vai ter sinceridade. Porque a maioria das pessoas vem para botar o nome dos outros. E às vezes eu me pergunto, eu falo isso aqui, entende? Quando vem falar para mim, você pode fazer? Posso, mas e você está fazendo o quê por ela? Ela que você tem envolvimento afetivo, que é teu parente, que convive contigo, o que é que tu está fazendo em benefício dela? O nego tira pela tangente. Por quê? Ele quer que os outros venham resolver o problema daquela pessoa. E os espíritos não vão fazer isso. Deus muito menos. Porque entenda, o que aquela pessoa está passando, a cada um será dado segundo seu merecimento. Ela está passando por tudo aquilo que ela construiu até agora na vida dela. O problema é dela, não é de Deus. Ela tem anjo da guarda. Aí eu me pergunto, o que é que ela está fazendo com o anjo da guarda dela? Ela tem espíritos familiares que convivem com ela, que a amam, sabem dos problemas dela e estão fazendo tudo para ajudar. O que é que ela está fazendo com os espíritos familiares? A abandonou? Deixou de lado?
Pode acontecer. Isso acontece por quê? Por movimento de rebeldia daquela pessoa, que se recusa a fazer o que é certo. Ela se recusa a praticar a fé humana dela. Aí você vai querer assumir o erro dos outros? Você vai se opor, quer dizer, se colocar na frente entre aquele que sofre e a justiça divina? Se ela está recebendo o que merece, eu estou falando para Deus que não vai ser mais aquilo, vai ser do jeito que eu quero. Isso por quê? Porque um fulano chegou e disse, bota o nome aqui no caderno e se vira. E a pessoa que assume isso é mais orgulhoso do que aquele que é preguiçoso. É por isso que eu sou contra. Porque se pratica o quê? Fé egóica. E que eu quero que Deus e os Espíritos resolvam o problema dos outros. Enquanto o problema de cada um deve ser resolvido por cada um. Entenda, e eu vou repetir essa frase que eu gosto muito, porque ela serve para a nossa imortalidade. Não é para agora, é para a imortalidade. Porque todos nós sofremos. Não é fato? Ou tem alguém aqui que não sofre? Então aprende isso. Ó. O espírito sofre por todo mal que faça, ou que dê causa para que aconteça. Por todo bem que deveria ter feito e não fez. E por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem. Está sofrendo por quê? Ou ele fez o mal, ou foi covarde e conivente com o mal que o outro fez, ou foi preguiçoso não querendo fazer o bem, e não fazendo a parte dele no caminho do bem, que Deus sabe que é para ele fazer, ocorreu muita coisa errada por ele não ter feito o bem. Então está sofrendo por causa disso. O que é que tem que fazer para parar o sofrimento? Parar de fazer o mal. Não ser conivente com o mal. Ser responsável para fazer o bem. E fazendo o bem, a coisa muda. Porque Deus é um Pai justo. A cada um vai ser dado segundo o seu merecimento. Se ele está fazendo o bem, ele vai receber o bem. E ponto. Mas não é fazer o bem por tentativa. Não é fazer o bem porque eu vou arriscar fazer isso que fulano está dizendo. Não. Você vai fazer o bem por convicção íntima, com a fé humana, que você sabe que deve fazer o que é certo. Fé humana, sentimento de convicção íntima do bom proceder que eu sei que eu devo fazer. É por isso que você vai fazer o bem. É uma atitude consciente e interior da pessoa, que não vai depender de ninguém mais. Nem vai ser por causa da mulher, do filho, do pai, da mãe, nem dos conflitos da vida. Não vai ser, eu vou fazer. Porque eu sei que isso está ao meu alcance. Deus me fez para o bem. Eu sou um filho lucigênito de Deus, que é a luz suprema. Eu trago dentro de mim o reino de Deus, como Jesus falou, não procure o reino de Deus aqui ou acolá, porque ele está dentro de cada um de vós. E ponto. É por isso que você vai fazer o que é certo. Está doendo? Tá, mas eu estou fazendo bem. Quando eu faço bem, eu esqueço da dor. Eu esqueço do sofrimento. Eu saio da vibração negativa para a vibração positiva. Experimenta você dos sofrimentos que você tem, você indo realizar alguma coisa em benefício de alguém, se você vai estar pensando na sua dor. Você não pensa, depois que você realiza aquele ato, você diz, poxa, mas eu fiz aquilo e nem senti o que eu sentia. É por isso que é bom a gente sentir dor, sabe? A dor vai alertando para a gente que você pode se desvincular um pouco disso, fazendo coisas em benefício dos outros. Por isso que é importante eu fazer coisas em benefício do próximo. Então faz isso. Porque é essa fé humana que você está realizando, que vai ser a porta de entrada para você chegar e realizar a sua fé divina. Então faça isso com
com você e também com os outros. Isso é de suma importância. Porque muitas vezes as pessoas veem os outros fazendo coisa errada, leva a vida fazendo errado, muitas vezes morre fazendo errado. E como a gente ama aquelas criaturas, no nosso amor egóico, a gente diz: meu santo partiu, santo do pau oco, porque fez tudo que tinha errado na vida. Então, como é que eu posso chegar para Deus e dizer: cuida do meu santo que... Não, não. Ajuda para que ele desperte para o caminho do bem. Dê força para ele, para que ele entenda o mal que fez nessa vida. Que ele compreenda que do mesmo modo que ele fez errado, ele pode fazer o que é certo. Que ele tenha a lucidez de que a dor que ele está tendo, não foi Deus quem fez, mas foi ele que plantou na vida dele. Então, quando eu for fazer oração para os outros, eu tenho que fazer oração no mesmo sentido que eu devo fazer para mim. Então, se eu faço para mim, pedindo luz para o meu entendimento e força para a minha vontade, porque eu estou realizando com a fé humana o que está ao meu alcance daquilo que eu devo fazer, eu tenho autonomia, eu tenho de chegar para Deus e dizer: olha, eu estou fazendo, me ajuda, para que eu continue com mais energia, fazendo cada vez mais e melhor. Aí você pode receber alguma ajuda. Do mesmo modo é que eu vou direcionar para o outro. Pai eterno, se eu faço isso comigo, o Senhor me ajuda. Olha esse ser que eu amo, que partiu, e que está equivocado na vida, porque fez muita bobagem. Para que ele consiga se arrepender com sinceridade. Para que ele veja em mim o amor que eu tenho e também se espelhe na dificuldade que eu estou vencendo. E que sirva de exemplo para ele. Aí sim a tua oração vai chegar até ele. Porque você está dentro da lei. Você está agindo com fé. Você está pedindo pela fé para ele. Luz para ele. Energia para que ele vença. Então não peça em fé egóica isso daqui, para que tire os problemas, porque Deus não vai fazer isso. A fé nossa é essencial, é pedir para Deus, os Espíritos, que nos dê esclarecimentos e força, para que nós resolvamos nossos problemas e superemos as nossas dificuldades. É assim que a gente deve fazer conosco e fazer para os outros também. Porque se você não fizer correto, também não vai chegar lá, gente. Então que a gente abra os olhos, veja como devemos orar. E que a gente se porte desse jeito conosco e também, acima de tudo, para com os outros. Está entendendo até aí? Eu pensei que não fosse dar tempo, mas eu trouxe para vocês uma pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, que vai falar isso tudo que a gente está passando para vocês. Essa pergunta aqui, 663. Olha, essa pergunta. Tem perguntas e respostas que os estudiosos da doutrina são questões tronco. São questões assim, fundamentais da doutrina. São questões que vai ter algo tão sublime para agregar na vida da gente, que é fundamental da doutrina. Essa é uma questão toda. Essa. Porque olha a pergunta que Kardec faz. Pode as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviarem do curso? Tem alguém aqui que não fez isso? Você conhece alguém na Terra que não tenha feito isso que Kardec perguntou? É por isso que a gente diz que é uma questão tronco, principal da doutrina. Porque no planeta de provas e expiações, onde predomina o choro e o ranger de dente, como Jesus mesmo falou, qual a pessoa que não fez uma prece para Deus, querendo tirar e afastar dele as provas e as expiações? Somos espíritos ainda muito juvenis
para não dizer infantis, querendo que Deus faça isso conosco. Então, todos nós já fizemos isso. Pode as pressas, que por nós mesmos fizemos, mudar a natureza das nossas provas e desviar o curso, faz da coisa. E olha que resposta que a gente vai ver com calma. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a energia de suportá-las corajosamente, menos útil ela vos parece. Hemos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que suportas. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor o milagre, enquanto que Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, Ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. 663. Estuda isso. Estuda. Olha o que ele fala. As vossas provas estão na mão de quem? De Deus. Está reclamando? Está reclamando de Deus. É bonito reclamar de Deus? Existe revolta maior do que essa? Existe rebeldia maior do filho dele do que isso? Algo que Deus deu para ele, para o engrandecimento espiritual dele, e ele está que nem criança buchuda, batendo o pé, pegando birra. Tira de mim. Tenha paciência, gente. Vamos ter maturidade. Entenda. O nosso primeiro relacionamento, em tudo que você for fazer, tem Deus na frente. Qual é o primeiro mandamento? Não é amar a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu espírito? Então esse é o primeiro dever que eu tenho em tudo que eu for fazer. Então você está conversando com uma pessoa e está brigando com ela, entenda, Deus está aqui, a pessoa está ali, a briga é sua, você escolheu. Deus quer isso? Não, Deus quer fraternidade. Deus está vendo tudo, pelas leis deles que regem o universo. Está ruim? Está difícil? É melhor fazer o que deve. Porque cá para nós, se eu não faço o que é certo, diante da minha atitude que eu estou tomando, você acha que vai se dar bem? Usa esse negócio aqui chamado miolo, pensa, reflete. Para eu me dar bem, eu tenho que fazer o que é certo. Se eu não fizer o que é certo, é porque vai dar errado. E tem pessoas que passam a vida inteirinha repetindo a mesma experiência, querendo um resultado diferente. Sabe como é que é o nome disso? Loucura. Porque a pessoa insiste em bater a cabeça na parede, dizendo que uma hora a parede vai desaparecer, ou ele vai, não sei. É querer botar um pino quadrado num buraco redondo a vida inteira e querer que tenha um resultado positivo. Não. Tenha bom senso. Tudo na nossa vida está nas mãos de Deus. Nosso relacionamento tem maturidade para isso. É você, Deus, e depois o que acontece. E você e Deus é a tua consciência diante da lei dele. Entenda? A lei de Deus está gravada na tua consciência. O reino de Deus, que é a lei desse reinado, está dentro de cada um de vós. Foi assim que Jesus falou. Então não adianta você querer ludibriar sua consciência, porque você não consegue. Sua consciência, a lei de Deus, é o que existe de mais puro e incorruptível.
Você sabe uma coisa que você não consegue corromper? Você anestesia, você tenta ocultar, mas você não corrompe. Ela volta com toda a força. É você e Deus sempre, até você chegar à perfeição. Então entenda o peso disso aqui que ele falou. As vossas provas estão na mão de Deus. Tudo que eu estou fazendo está na mão de Deus. Sou eu e Deus, e minha consciência além dele. Tudo que eu devo fazer, minha consciência sabe. Então, quando eu digo que a fé humana é esse sentimento de convicção íntima do bom proceder, que eu sei que eu devo fazer, é porque eu estou sendo consciente naquilo que eu estou realizando. Eu estou tendo lucidez do procedimento que eu estou colocando em prática. Eu sei a fundo aquilo que eu estou colocando na minha vida, no meu dia a dia. Então, tudo na nossa vida está na mão de Deus. Tudo. E algumas provas, e algumas áreas que têm que ser suportadas até o fim. Graças a Deus que a vida humana se acaba, né? Quando acabar, a vida acabou, né? Tem coisa mais rica do que isso? É aquela pessoa que nasce sem braço e vai ter sem braço a vida inteira. Mas quando chega lá do outro lado, se souber viver, vai estar com o bracinho dele. Ele não vai ter que suportar sem braço a vida inteira. Então, quando você está convivendo com sua íngua, que você se casou a vida inteira, você vai até a vida inteira. Porque quando chegar do outro lado, é como disse o padre, você falou, é até a vida, até a morte os separe. Então, vai, segue, faz o que é certo. Entenda isso que é importante, que é como o Divaldo fala, 95% do nosso relacionamento conjugal é provacional e expiatório, não tem outra. Então o que é que a gente tem que fazer? Saber levar a coisa com bom senso. É só isso. Porque tem coisas que a gente deve suportar. Ninguém, eu vou repetir, não existe plano existencial de ninguém de casar, ficar junto 10 anos e depois se separar. Isso não existe. Não existe. Então, às vezes acontece de um conflito ser tão grande que tenho que optar por isso. Mas se os dois querem, é problema dos dois. Vão ter que votar os dois depois. Mas se um quer e o outro não quer, o problema é daquele que não quer. Aquele que quer vai adiante. Isso está bem explicado no livro Ação e Reação, e quando ele fala no capítulo Almas Irmãs. Ele fala justamente isso, do relacionamento conjugal. Que nesse departamento do nosso lar trabalha só e exclusivamente os transtornos da sexualidade com seus membros conjugais. É muito bonito isso aí, eu acho importante vocês verem isso. Então, tem coisas que a gente vai ter que suportar. E é bom que suporte. Porque quando você age com lucidez, com consciência, que você está fazendo o melhor na situação que você tem, porque você sabe que amanhã, quando você desencarnar, vai ser melhor para você. Você está desincumbindo de uma função que a vida te deu nessa encarnação. E Deus sabe que está ao seu alcance. Então saiba conversar, ter diálogo, renunciar, para levar a coisa adiante. Porque olha o que ele fala logo a seguir. Se você vai ter que suportar até o fim aquele negócio, mas Deus sempre leva em conta a resignação. Se você é resignado, se você tem paciência diante da dor e do conflito, e aí entra essa palavra linda chamada paciência, que eu sempre falei com vocês aqui, qualquer atitude nobre, virtuosa que você possa praticar, ela se assenta na palavra paciência, e ela continua firme por causa de outra palavra chamada coragem. A paciência ela tem que estar de braço dado com a coragem, para que você saiba ter resignação, saiba ter tolerância e, acima de tudo, com a coragem você ter perseverança.
senão você vai falhar. Então, entenda, a resignação é uma das filhas da paciência. Então, se aquele problema está te afligindo, se aquele problema te perturba, se aquele problema te gera inquietação, se gera insegurança, tenha bom senso. Seja paciente. Entenda que nessa vida aqui da terra, tudo passa. Imagina que daqui uns 120 anos não vai existir mais ninguém que estava aqui agora. Vai estar todo mundo diferente aqui na terra. Porque todo mundo vai morrer. Daqui a 120 anos vai ter alguém que só sou uma obra do acaso. Então, se tudo passa, se tudo vai morrer, por que é que eu vou ficar me descabelando com algo que é tão transitório, quando eu sei que eu sou um espírito imortal? Então, se eu sei que eu sou um espírito imortal, e que eu, sabendo trabalhar hoje as dores que a vida está me dando, agindo com resignação, com paciência, e fazendo o meu dever, volta para a fé, quando chegar lá, eu vou estar um espírito melhor. E na próxima encarnação, as dificuldades serão mais abertas. Deu para entender até agora? Chegou a hora, né? Então a gente chegou na paciência, aqui na resignação. Semana que vem. Olha, esse negócio de oração rende. Porque toda vez que eu penso em falar, eu vou ter que voltar alguma coisa. Tá aí. Muita paz a Deus. Passando nossa prece, pensando em nossos irmãos que passam por tanta dor e sofrimento diante da crueldade de uma guerra. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, no marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta a rever o pecador que tem sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor Todo-Bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam de fé. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do bem. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo ao que estende a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que testem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filho do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ombro, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã.